Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Expresso Isbel. Olá, pastor Vanderlei, Olá, Lucas, como é que está? Tudo bem? tudo certo? E antes da gente continuar, né, pessoal, já se inscrevam aqui no nosso canal, deixem um like e compartilhem esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, porque hoje o assunto é muito É interessante. bala. Eu reforçando assim, de fato, se inscreva nesse canal, né? Curta os vídeos e compartilhe, porque a gente precisa dessa exposição maior. Falo como seminário, né? A gente quer chegar a outras pessoas, a outros lugares. Uhum. E a gente tem um conteúdo bom para oferecer, sabe? Modéstia em anexo, como dizia um professor nosso, Maurício. Modéstia e Eu tinha um anexo. professor que, em vez de dizer modéstia à parte, ele dizia modéstia em anexo. Boa. E a gente tem um conteúdo bom, né? Comparado assim com muita coisa que tem na internet hoje em dia, nós estamos assim num top 10 de conteúdo, né? Acho que sim. Então compartilhe aí. E hoje nós queremos aqui no Expresso conversar com nossos professores Maurício e Adriano um pouquinho sobre a questão de profecias, né? A gente sabe que a internet ela muitas vezes é inundada com essa questão de profecias. Eu particularmente recebi uma na semana passada que eu achei bem interessante, mas me levou a pensar assim, como que a gente se deixa muitas vezes mover ou a gente acredita em questões que não têm fundamento, né? E eu queria ler essa profecia aqui para vocês, provavelmente você recebeu também. Essa profecia supostamente ela vem de uma mulher que na internet é bem conhecida, chamada Baba Vanga. Baba Vanga é uma senhora que viveu praticamente o século XX inteiro, né? Ela nasceu lá no início do século XX, morreu ali por volta de 1980. Era uma búlgara e ela supostamente tinha então esses poderes de clarividência, Maurício e Adriano. Ela era cega, né? Se você procurar e pesquisar na internet, você vai encontrar várias fotos dela, inclusive. Então, essa profecia surgiu agora, justamente, quando teve esse conflito dos Estados Unidos com o Irã. E veja só o que ela diz. Então, supostamente seria Baba Vanga dizendo isso perto ali da ocasião da sua morte. Então, ela diz assim: virá um tempo, 31 anos a partir de agora, quando um homem com o cabelo como de sol voltará ao trono da águia. Não será o seu primeiro reinado, mas o seu último. E neste reinado, o seu segundo, o seu orgulho será maior que sua sabedoria. Atacará a rainha do norte e do sul e verá o que acredita ser sinal de fraqueza dos protetores da bela dama. Este será o sinal do início de tudo. A ação contra a rainha do norte e do sul colocará em alerta todos os governantes do mundo e despertará a ira do grande dragão do leste. E quando o dragão acordar, o urso sairá da sua caverna. E o antigo império do leão da Ásia, o império da verdade, fogo e luz, o império do oeste, do leste, queimará com suas chamas todos os inimigos que o rodeiam. Os três, o dragão, o urso e o leão, formarão um triunvirato do juízo, um triângulo de fogo infinito que ameaçará consumir o mundo da imundícia, do engano e da falsidade. E o que antes brilhava será escuridão, e o que antes era sombra brilhará em incandescência luminária. Interessante isso aqui, eu quero voltar isso aqui depois Claro. para explicar de onde surge esse tipo de coisa, né? E também qual o sentido que a pessoa que elaborou isso aqui, obviamente que não foi a Baba Vanga, né? A pessoa que elaborou isso aqui quis dar para esse momento. Mas a minha pergunta aqui inicial, Maurício e Adriano, é por que as pessoas gostam tanto de profecia? A gente percebe que crente gosta de profecia, né? Mas não só o crente, me parece que, assim, olhando para o geral, todo mundo gosta de uma profecia, de uma revelação, de uma clarividência, de uma Verdade. antecipação de coisas do futuro, né? Por que será que isso é tão atrativo? Eu posso começar aqui? Pode começar. A prioridade Se você tiver alguma profecia para nos dar, inclusive, Os pode, mais velhos, por pode favor. entregar. Né? Eu creio, Vanderlei e Adriano e nossos ouvintes, que as pessoas estão cheias de curiosidade, mas vazias de revelação. Muito boa. A revelação
ela vem de Deus, ela é bíblica e ela tem uma só convergência, a pessoa e a obra de Cristo. E uma só finalidade, né? Uma só finalidade. E engraçado isso daí, a finalidade é gerar também nas pessoas, não a desesperança, mas a A esperança. esperança. Né? Não ficar nessa clarividência. Uhum. Porque existe um aspecto, já falando de profecia bíblica aqui, o nebiísmo, né, a fase lá do 8º século, antes de Cristo, que fala do êxtase profético que era comum, mas tinha uma finalidade definida. E isso foi se diminuindo incidentalmente. Então, a profecia, ela tem o seu viés, ela tem a sua intencionalidade enquanto predição de futuro, mas é uma predição de futuro redentivo, Uhum. onde Deus atua Uhum. para a libertação das pessoas e para gerar esperança na vida das pessoas. Não meras curiosidades do que irá acontecer. Uhum. Né? Fazer o cabalá de todo número hebraico e a gente chegar nas torres gêmeas. Você mencionando isso, inclusive, Então, é outro fator que também é forte, né? Especialmente no meio aí de internet, essa coisa da cabala numérica, né? O código da Bíblia, lembra do código da Bíblia? Exatamente. Tem um autor Livro que vendeu jornalista, milhões aí, né? Verdade. Aquela ideia de que na Bíblia estava oculto um código que apontava para situações futuras, inclusive a queda das torres gêmeas, e a queda de governos, queda do muro de Berlim, e tanto faz. Você isso. falou de neviísmo. Vem da palavra navi. Explica isso aí, porque senão a gente vai achar que é lá do filme o Avatar, né? Não é o Avatar, mas é o Avatar de Deus, vamos dizer assim. Mas nebiísmo vem da palavra nabi, que quer dizer profeta. Sim. Em nabi, naban, que quer dizer profeta no sentido de Deus dar uma revelação para mostrar, ora, o futuro, mas sem esquecer o presente. Porque a profecia ela tem uma característica histórica e escatológica. Ela fala para o presente, mas ela sempre está com vistas no futuro. Sim. Então, e o futuro tem um matiz redentivo. E às vezes a profecia é esperançoso. Condicionada, Maurício, assim, nesse contexto do profeta do Antigo Testamento? Não, a tipo, profecia... se arrependerem, tal coisa acontecerá. Bom. Se não... Sim, né? ela tem, sim, essa característica. A profecia tem duas características teológicas no Antigo Testamento. É o arrependimento e fé. Ok. É que é a base da mensagem de Jesus, lá em Marcos 1. Então, a profecia vai lidar com o arrependimento porque tem o pecado, que é o bloqueio da relação com Deus. E ela vai gerar a esperança da salvação ou da redenção, que é a abertura para a relação com Deus. Então, a profecia, ela trabalha nessa tensão entre duas coisas, né? O arrependimento e a fé, a esperança. Deus vai resolver o problema, só que é do jeito dele, não é do jeito humano. Então, essa tensão sempre foi existente na profecia bíblica, nos profetas suscitados e levantados por Deus, quer sejam os literários ou não literários, porque houveram muitos profetas não literários que não escreveram nada. Qual seria? Diz que Deus usou Hulda, por exemplo. Certo, né? certo. Profetas que profetizaram, Elias, mas não escreveram. Exato. Não escreveu nada. Não escreveu Exato, nada. é. Mas O foi grande usado. profeta, né, do Antigo Testamento não tem uma página escrita, Exatamente, né? Uma linha exatamente. escrita, né? Mas Samuel escreveu ali. Exato. Então, quer dizer, o profetismo é uma arte divina, quando ela é revelatória e geradora de esperança. Eu quero Ao voltar contrário. com você depois perguntando sobre a escola de profetas, porque a Sim, gente vê essa expressão também no Antigo Testamento, Sim, né, inaugurado por Samuel. com Eliseu e tantos outros. O que Samuel. seria essa escola de profeta, né? Sim. Se é um lugar onde a gente aprende a clarividência, a gente faz... Não, o Duque Mas calma não. aí, calma, vamos, Tá bom, vamos depois pro eu Novo falo. Testamento. Já ficou animado, já, É. né? Já animou, já, né? No Novo Testamento tem profeta, Adriano? Tem profeta. Em que sentido? Nós podemos trabalhar, né, esse elemento profético vendo ali o próprio João Batista como um profeta Exatamente. e o próprio Jesus visto como profeta. Exato. Por exemplo, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, ele faz aquela pergunta clássica: né? Quem que o povo diz que eu sou? Eles começam a dizer, não, dizem que você é João Batista, que você é Elias, Jeremias ou algum outro dos profetas. Então essa mensagem, ela traz para nós um eco interessante, né? Jesus, ele era visto como um profeta que estava andando nos vilarejos da Galileia, anunciando uma mensagem do reino. E é bom destacar, porque geralmente a gente ouve
que a profecia ela cessa em um período de tempo, mas observando os textos, né, do período e até mesmo os movimentos que acontecem ali, né, no período do primeiro século, há evidências claras de profetas caminhando, né, naquele tempo. E Você fala no período interbíblico. o primeiro século ali, primeiro principalmente, século, né? aham. Então, o Wright, baseando-se na obra do Robert Wiebe, ele traz aqui uma divisãozinha de profetas. Uhum, Então, por exemplo, ele trabalha com os profetas clericais. uhum, Esses profetas, eles tinham cargos oficiais, como, por exemplo, sacerdotes, alguns com questões reais, principalmente. Existiam os profetas sapienciais também, uhum, e os profetas populares, e essas pessoas que traziam, né, um número de pessoas para a volta deles, né, junto deles. Na categoria de profetas populares, nós temos os profetas oraculares, aqueles tipo de Elias e Jeremias, que traziam os oráculos de juízo, e também profeta de liderança, que, né, juntavam em torno de si um certo grupo. Então Jesus, ele era esse profeta popular, né, que tinha oráculos de juízo. Então a gente vê nos evangelhos ele falando isso em diversas ocasiões. Da mesma forma como ele não era um profeta solitário, que ficava sozinho. Não, ele tinha um grupo. Então a perspectiva da reunião de pessoas em torno de Jesus é uma perspectiva também escatológica, porque fala de um Israel renovado, né, com um bojo profético. E dentre os sinais que Jesus operava como, né, um profeta, nós temos ali as curas, né, que ele operava, e também os exorcismos, além das palavras poderosas que ele pronunciava. Agora, claro, o ministério de Jesus não é limitado apenas à vocação Sim, profética. sim. Ele tem uma vocação messiânica e também Sacerdotal. sacerdotal, e nós sabemos, pelo desenvolvimento do Novo Testamento, especialmente o apóstolo João, né, que Jesus é o próprio Deus encarnado. Né? Mas não se exclui, diante disso, o elemento profético. Até mesmo porque as pessoas que estavam na Galileia ouvindo Jesus falar suas parábolas, que eram parábolas do reino, muitas delas, claro, palavras do reino, com conotações vinculadas à história de Israel, as pessoas não chegavam e falavam assim, pessoal, vamos parar aqui, porque a segunda pessoa da Trindade vai falar agora, né? Exato. Ninguém tinha essa Não, concepção, não, isso não. surgiu depois. Sim. Então, quem olhava para Jesus tinha aquela pergunta, quem que é esse cara? Esse cara é um profeta. Exato. Esse cara é um profeta. Né? Na pergunta que ele fez para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? Ah, tu és um dos profetas. E vocês? Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, nós temos aqui já a junção da vocação profética e da vocação messiânica. E tem aquela expectativa, né? Ou pelo menos tinha, né? Aquela expectativa do grande profeta que se levantaria De Deuteronômio no lugar 18. de Moisés, né? Exatamente. Isso. Que também ficou assim pairando sobre o povo de Israel por Exatamente. séculos, né? Exatamente. Que também vai se cumprir em Jesus, né? Se cumpre. Jesus é esse grande profeta, né? Ele se cumpre mais assim, especificamente no Evangelho de João, É. né, que é onde vê que Jesus é maior do que Moisés. Porque Moisés fala que surgirá alguém maior do que eu, né, e vocês vão ouvir essa pessoa. Então ele fala isso em Deuteronômio 18, eu acho que 33, se eu não me engano. Então Jesus aparece como alguém que é superior a Moisés. Isso. Enquanto Moisés diz, né, faça isto, ele diz, porém vos digo. Isso. Então é alguém que se senta numa cátedra superior a ele, né? Então é o cumprimento da palavra profética de Moisés ali, visto na pessoa do Legal. filho. E é interessante nisso que você está colocando, aí eu me lembro, Maurício, de um texto do Ratzinger, na sua Cristologia, bem no comecinho ali, um texto chamado Mistério do Filho, a introdução da trilogia dele, em que ele trabalha com essas questões envolvendo Jesus e o profeta, como o profeta, profetizado ali em Moisés, né? Sim. E é interessante porque ele fala que para Moisés foi negado algo, que foi ver a glória de Deus, porque nenhum homem pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Então, Deus passa, né, e Moisés vê pelas costas. Ele coloca numa fenda, numa rocha e vê pelas costas, né? Então a pergunta é que não surgiu nenhum profeta semelhante a Moisés que falava com Deus face a face, que é o finalzinho de Deuteronômio. Então a perspectiva é quem é esse profeta que fala com Deus face a face? Nenhum dos outros profetas tinham uma intimidade com Deus como Moisés teve. Então quando nós chegamos no Evangelho de João, principalmente no capítulo 1 ali, verso 18, João vai apresentar Jesus como esse profeta, como aquele que tem aquilo que para Moisés foi negado. Porque esse profeta, o profeta, no caso, é aquele que é o filho,
que está no seio do Pai, Isso. né? Aquele que vê a face do Pai. Isso. Então ele é superior a Moisés. Né? Uhum. Então é interessante a gente Fantástico. articular Uhum. essa compreensão teológica, né? Essa coisa da clarividência que a gente relaciona com o profeta, né? Porque pelo menos hoje é assim, olha, vamos visitar que tem ali um irmão que é profeta, né? Tem uma irmã que é profetisa, né? Mas isso aí, etimologicamente, não tem nada a ver com o profeta bíblico, né? Não. Eu não sei, assim, no hebraico, Maurício, o que o Nevi, o Navi indica, mas pelo menos no grego, né? Meu conhecimento de grego é bem pequeno, viu, Adriano? Mas Eu também. assim, não, o teu é muito bom. Mas é assim, o profetes, né? É aquele que fala diante, né? O pró com o fene, né? O fene que vem de fono, né? É o que fala antes, né? O que fala diante, aliás. É isso aí. Então, o que se apresenta de antemão para falar algo, né? Uhum. Mais ou menos como um arauto de um um rei porta-voz que se direto de Deus. antecipa a vinda do rei, Exatamente. né? Declarando É que o rei está vindo, né? Quer dizer, ele é um não é a porta-voz, presença né? do rei, Sim. mas ele é a voz já antecipada A voz. do rei, né? É. Então, a clarividência é apenas um atributo É um aspecto. ocasional ou não, Sim, sim. né? Sim. Por exemplo, o Eliseu, ele tem uma clarividência, né? Sim. Estava lendo Claro. ainda esses dias quando aquela situação do Naamã, e quando o Geazi ele vai até Naamã para pegar ali as roupas e Sim. a prata e tal, o Eliseu ele diz, eu tava contigo em espírito, eu tava te vendo, né? Em certo sentido, né? Sim, Ele sim, sim. estava antecipando uma situação que estava longe dele, né? Acontecendo Sim. a parte dele, a margem dele, né? Isso. Mas tem profeta que você não vê essa clarividência, né? Exatamente. Evidente, né? Isso sabe uma coisa interessante para simplificar a coisa assim? Uhum. Existem textos que são textos que a gente chama de normativos. Uhum. São textos que Deus é a norma do agir de Deus, é o modelo de Deus agir, a metodologia divina. Uhum. E tem nesses textos princípios que não mudam. Uhum. Mas existe a categoria dos textos descritivos, é aí que surgem pontualmente essas ações de Deus ok. na vida desses profetas estáticos. Uhum. O êxtase profético, a escola de profetas, como você Isso. falou, né, que tem um surgimento ali, tem digamos assim, uma sistematização do seminário teológico dos profetas Isso. em Samuel. Uhum. Já começaram antes dele, Uhum. mas o seminário teológico de profetas surge com Samuel. Samuel era um profeta que orientava os profetas de Deus, Uhum. porque ele era profeta de Deus. E uma característica muito importante da profecia é que a profecia é querigmática. Ele é um querigma, é o que você falou. Uma Ele proclamação. ele é proclamativo. Uhum. Então, um profeta que fala de si já não está profetizando da parte de Deus. Uhum. Uhum. Já profetiza de si para os outros. Uhum. De si para si mesmo e para os outros. Sim. Então, é aí que está o grande problema. Uhum. Essas profecias não vêm de Deus, vêm de pessoas que querem representar Deus sem Deus estar sabendo do assunto. Uhum. E normalmente o processo é eu recebo de Deus para alguém, né? Exato. Para o povo, né? Então, mas não para existe gerar o voz quê? própria, vamos dizer assim. Não existe. Né? Profeta carreira solo. É. Não tem isso aí. Uhum. Né? É muito interessante aquilo que o Adriano falou do tríplice ministério de Jesus, né? Profeta, sacerdote e rei. Uhum. Porque o profeta tipifica o quê? A revelação da palavra. Uhum. E essa tem que ter essa tensão. Tem o arrependimento e a fé. Uhum. Então tem que o confronto e a solução do confronto, que é a esperança gerada em Deus. Você está Isso é dizendo então que a profecia, de profecia ela verdade. não é aleatória, né? Não. Ela sempre tem uma convergência com o plano redentivo Sim. maior, Total. o arco maior, né? Total. De redenção. Total. né? É uma fala de Deus, é boca Aham. de Deus. Sim. Eis que te digo, não é? Eis que te digo que você vai fazer Sim, isso, ou que- casar com é. não sei quem. Vai comprar um carro novo. Eis que te digo. Esse eis que te digo é mais propaganda de vendas, né? E a profecia também ela não pode ser deslocada do plano redentivo, porque muitas vezes os discursos que nós ouvimos por aí são discursos vazios, desconectados de uma realidade evangélica, né? Do evangelho. Profecia antropocêntrica, Porque, né? por exemplo, a profecia ela tem um viés de denúncia. É a denúncia do pecado, a denúncia da infidelidade. Exato. E o profeta, ele vai
chamar o povo ao arrependimento, e esse arrependimento não é a mera contrição interna, Sim. como nós vemos hoje, como deslocado, né, de uma perspectiva Sim, hebraica, judaica. É. Não, o profeta do AT, ele chama o povo para retornar à fidelidade e à aliança. Sim. A aliança que Para Deus fez com retornar aquele para a lei. povo. E a infidelidade a essa aliança produz catástrofes terríveis, né? É. O próprio texto de Deuteronômio, Moisés fala ali sobre as maldições da infidelidade, né? Sim, Da sim. escolha da morte, que produz a morte. É. Então, o clímax dessa infidelidade, dessa maldição, é o próprio exílio que a Sim, nação de Israel experimenta. Sim, exato. Então, eu Exato. lembro de Jeremias, por exemplo, conclamando para que o povo se voltasse a Yahvé, Sim. de modo que se eles não fizessem isso, Eu sei. Nabucodonosor ia vir e destruir a cidade. Sim. Mas eles se agarraram ao quê? A uma superstição baseada no templo. Porque Ou seja, sempre houve, né? É. Não é de hoje isso aí. porque o Essa curiosidade. templo, ele representa ali no AT a morada de Deus com o Sim, povo. sim, A sim. conexão de céu e terra. Então, no capítulo Uhum. 7 de Jeremias, o povo fala, o templo está aqui. Sim. Sim. Então, a perspectiva, muitas vezes, ela desloca da redenção. E o que nós vemos hoje, nesse deslocar da redenção, são pessoas utilizando-se do ofício profético, dando pitaco na vida dos outros. Na verdade, o profeta, ele quer exercer um poderio, um domínio sobre a pessoa. Exatamente. Não, e não somente isso, sabe? complicado Muitas isso aí. pessoas, elas querem rasgar o véu do futuro, acessar esse conhecimento por meio de uma figura profética, e do sentido de que eu quero saber o que vai acontecer na minha Exato. família amanhã, Porque isso é sedutor. eu quero E saber isso o que explica comigo. aquela pergunta, por que a gente gosta, né? Exatamente. É a curiosidade de Exatamente. rasgar o tipo de futuro. coisa, A né? curiosidade. Tem a Curiosidade matou o gato. curiosidade. Exatamente. Mas eu fico pensando também, né? Como que o tempo que eu digo assim, o tempo cronológico, é uma proteção para a nossa vida, né, Maurício? Sim. Eu me lembro, vou falar de uma experiência minha aqui de 33 anos atrás, lá Já no recebeu início. profetada Lá no também? início. Não, Recebi um muito, monte. recebi muita profetada, né? Eu, assim, de acordo com os profetas, eu já teria casado com 7 mulheres diferentes, né? Poxa, então você até ganhou hoje, de mim. né? Que Deus está me mostrando que essa irmã é para tua vida, né? Mas Olha depois aí. vinha outra e fala, não, mas Deus está mostrando que é aquela outra irmã, né? Duro que não era o mesmo Deus, então. Não, eu não sei, né? Eu não Ou entendi. era, cara, e mudou de Mas ideia. eu me lembro, É, eu me lembro de um desses profetas, porque a gente quando entra na caminhada na fé cristã, quando ainda é na época da meninice, né, como diz lá o apóstolo Paulo, a gente dá muito ouvido a essas coisas, né? A gente se Sim, encanta sim. com isso, porque poxa, alguém que sabe o futuro é encantador, né? É lógico. Então, Poxa, um eu desses quero saber. profetas, me lembro, ele dizia assim, não, Deus já me mostrou como que eu vou morrer, Deus já me mostrou todos os meus próximos 30 anos do futuro, eu já tenho todo revelado, né? Imagina. E eu achava aquilo encantador, mas depois comecei a pensar, né? Falei, puxa vida, que fardo, né? Que fardo a gente saber o amanhã, não é, Maurício? Exatamente. A E o gente dia que se chama a gente hoje? saber a próxima hora já pode ser desesperador, né? A gente não dá conta. Imagina os próximos 30 anos, Ontem cara. morreu uma É. conhecida nossa Olha. de 50 e poucos anos. Nossa, nova. Então eu fico pensando Nova. aqui agora, se quando ela tivesse 30, 40, alguém dissesse, você vai morrer com 50 e poucos anos, que Exatamente. desesperador isso, Desesperador, né? é um negócio- Desanimador. Então, Deus nos guarda do tempo, né? Deus nos Eu acho guarda que de sim. saber essa Isso é cronologia, uma né? espécie de fatalismo, cara. Além disso também, né? também. Além disso, Engraçado que É. o evangelho desfataliza a história. né? Exatamente. Uhum. Mas esse perfil que você está colocando é um tipo de fatalização. Exato. Em que o cara sabe o que vai acontecer nos 30 anos, de modo que não consegue fugir disso, e ao mesmo tempo em que ele tem o controle, porque ele já sabe o que vai acontecer. Essa é uma palavra boa. Então, buscar o Controle. futuro é uma tentativa de ter o controle De do controle. presente. De controle. Uhum. Esse é o gatilho. Mas tem um outro lado que eu quero explorar depois, que é uma forma de você tentar definir o presente. Uhum. E aí tem a ver com aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. Por exemplo, quando profetas ou clarividentes chegam para uma pessoa de autoridade e diz, Deus está me mostrando que você foi escolhido para essa função, para esse cargo, para desempenhar isso, desempenhar aquilo. E aquilo é uma tentativa de você definir o presente também. Uhum. né? Exatamente. Controle. Porque se você convence pessoas de que Exato. de fato aquela profecia é verdadeira
E aquele indivíduo é o candidato de que aquele Deus, indivíduo é o homem de Deus, é o escolhido de Deus. Você vota nele. É a figura messiânica. Isso é poder. Tudo que ele fizer Poder. acaba tendo a anuência de Deus. Sim, Né? exatamente. Então isso é muito perigoso. E você... Não estamos falando aqui só de grandes governantes. Não. Né? Estamos falando aqui de um pastor local, por exemplo. É verdade. Estamos falando de um simples Verdade. líder de uma empresa, de Isso um a gente seminário. pode chamar de antropocentrismo profético. Exato. Porque está centrado no homem, não é Deus que está em evidência. Exatamente. E a profecia é assunto de Deus. Exatamente. É sobre quem é Deus na nossa história, não ao contrário. Exato. Então há uma inversão aí de expectativa. Por isso que eu falei no início, as pessoas estão cheias de curiosidades. Mas quando a revelação vem, ela aí sim vai dar aquela chapada profética mesmo na pessoa, da parte de Deus. Então é para mostrar... Eu gosto muito da analogia do profeta, é aquele que prega o evangelho, mas ele não deixa de falar da má notícia. Ele fala da boa nova sem esquecer da má notícia. A má notícia é você pecador, você precisa de Deus. Isso. A boa notícia é Deus tem a solução para você. É Ele próprio, em pessoa e obra. Que nem acaba sendo uma má notícia, né, Maurício? Porque Não, se é má você, notícia. se você má revelar notícia ao indivíduo que ele é um pecador, que ele não se deu conta, talvez, né, ou que ele está ignorando isso, é uma boa notícia é também, o ofício né? do Espírito. Exato. O convencimento. Convencer é uma boa notícia. O oficial de justiça divino chega. Você Exatamente. Tá Exatamente. Voltando a essa maravilhoso profecia aqui que eu li da Baba Vanga, sim, isso aqui faz parte desse conjunto de coisas que a gente está falando, né? Sim. Que pessoas produzem essas profecias post-facto, né? Sim. Ou seja, depois que as coisas aconteceram, no intuito de manipular a consciência coletiva, pública, né? Porque essa profecia, o que ela fala? Ela fala de um homem que tem o cabelo como de sol e que se volta ao trono da águia, que obviamente é o Donald Trump, né? A águia é a representação da nação americana. Exatamente. E tem esse outro lado, né? Capitalizar em cima disso, né? Que aí ele invade a rainha do norte e do sul. A rainha do norte e do sul é a Venezuela. Né? Ela está no norte do sul, né? Olha que interessante. Né? Podia falar rainha do petróleo, era mais fácil. Mas é a rainha do norte e do sul, né? E depois ele desperta a ira do grande dragão do leste, que obviamente é a China, né? E o urso também sai da sua caverna, e o urso é uma figura associada à Rússia, né? Então tem todas essas peripécias. O urso Vladimir? É o urso Vladimir. Tem todas essas peripécias aqui hermenêuticas. É um floreio, né, cara? Um floreio. Na construção literária. Mas assim, para tentar convencer as pessoas de que alguém, supostamente há 30, 40 anos, viu este momento que nós estamos vivendo, então nós deveríamos ficar atentos, porque esse momento é um prenúncio de coisas maiores, etc. e tal. Obviamente, isso aqui visa likes, como você disse, né? Visa faturar, capitalizar em cima, porque a gente sabe que a mentira vende, né? Vende a verdade não vende, né? O que mais vende é a mentira. Mas a mentira vende bastante, né? Vende muito. Campeã de vendas. E pior, né, do que isso, aguça nas pessoas essa ideia de que eu preciso estar em busca daquela coisa oculta, daquela coisa que ainda não foi revelada, daquela coisa que está codificada em algum lugar, até mesmo na Bíblia. E que um ser específico tem a capacidade de codificar. E alguém especificamente tem a capacidade de codificar. Um xamã divinizado. Né? Em vez de buscar aquela revelação que você falou, Maurício, lá no início. Que falta revelação, né, ao povo. Então, eu qualifico isso aqui como uma estratégia muito assim enganosa e lamento muito quando os crentes, especialmente os cristãos, se deixam levar. Agora, nós estamos falando aqui de uma situação muito alheia, né? Uma profetisa búlgara que viveu lá, não sei das quantas. Mas e quando a gente começa a dar atenção a pastores de revelação, né? Lives de revelação? Tem muito isso, não sei se vocês acompanham. Tem gente que vê anjo, dá até o nome dos anjos, até a roupa do anjo. Cara. Exatamente. Teologia Kodak, né? Revelação. Não tem mais Kodak. Não tem. Você lembra quando tinha um fotocélula ao lado da igreja aqui? Você lembra dessa época? Trabalho isso há tanto tempo. E um dia uma pessoa me perguntou, eu encontrei na rua, a pessoa falou, escuta, você tá lá na Shalom? Eu falei, tô na Shalom. E falou, lá tá fazendo revelação? Eu falei assim, ó, irmão, lá exatamente não, mas do ladinho do vizinho faz 3x4, a cores, preto e branco, o tamanho que você quiser. Ele falou, nossa, é assim? Eu falei, na fotocélula. Mas na minha igreja não faz revelação, não.
Não tem, porque as pessoas ficam em busca disso. Eu Fica quero em saber busca. com quem eu vou casar, se eu vou dar certo nesse Comichão. emprego, se eu posso comprar esse carro, se eu não posso. E, É. gente, isso cria uma cultura de empobrecimento da alma. Só que tem um negócio por trás. Ah, desculpa, pode falar. Você falou disso, eu lembrei de um livro do aquele teólogo do AT, Bruce Waltke. Bruce Waltke escreveu um livrinho fininho, cara, publicado acho que pela Vida Nova, se não me engano, escrito assim: buscar a vontade de Deus, uma Sei, ideia cristã tenho ele. ou pagã. E ele vai Olha só, desconstruir olha só. isso que você está falando, Aham. né, que muitas pessoas acreditam que nós precisamos buscar uma vontade de Deus oculta por esses Isso, meios isso. decodificadores, Aham. e ele desconstrói isso dizendo, não, a vontade de Deus ela é revelada É. no Filho. É. Então, essa busca pela vontade oculta de Deus Não é o oráculo de Delfos, né? é que eu tenho que ir lá paganismo. buscar. Que É paganismo, É pagã. É isso então, é o aí. paganismo dentro dentro da igreja. É um Aham. paganismo. Então, a vontade de Deus, ela não está oculta, ela está escancarada. Sim, sim. Claro. Ela está escancarada numa pessoa chamada Jesus. É numa pessoa. É pessoal. Eu queria ler um texto aqui, dentro do contexto que você está colocando, de profetas, que em 1 Coríntios 14, 29. Olha só. Paulo está falando do ofício dos profetas lá em Corinto. Tração de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Julgar o profeta. Julguem. Se, porém, vier revelação a outro, em que seja sentado, cale o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Né? O que eu quero destacar aqui é que no ofício profético, né, esses profetas em específico aqui, eles não são absolutos. Eles não têm a autoridade bíblica de trazer uma revelação nova. O que eles têm? Eles podem, no momento em que eles estão entregando a sua profecia, eles podem errar, eles podem falhar, e eles precisam ser testados à luz da Escritura. À luz da Escritura. Sabe? Então, Provar as profecias. só que o que acontece hoje é provar a profecia. Exatamente. Paulo fala, não desprezem as profecias, mas Não. provem. Sim. Então, o que acontece hoje é que o profeta, nas igrejas, principalmente os profetas de revelação, eles são quase que divinizados. Sim. Como que se a sua palavra fosse a palavra do próprio Deus saindo da boca deles. Mas você já viu a sutileza disso? Há uma substituição, então. Quando aqui Uma a fala é, substituição. julguem. Você já viu um pastor Profeta. nesses vídeos que circulam aí, que ele tá pregando e ele para e fala assim, peraí, não tô entendendo. Eu já vi. Já viu essa figura? É um loirinho, né? Não, peraí. Tô entendendo. Já viu um negócio desse? É como se Deus estivesse sussurrando no ouvido dele assim, fala pro povo aí. Cara, isso não é uma esquizofrenia Eu já profética. cruzo esse Nossa, com meu aquele Deus. outro meme, né? Que normalmente fala assim, tem um cachorrinho falando assim, ó, você vai pegar esses 5 mil. Já viu isso? Você vai Tipo pegar isso, esses né? 5 mil reais que tu tem e vai comprar um Chevette velho. É como se Deus tivesse... O princípio é o mesmo. gente, não dá pra O princípio é o acreditar nesse tipo de mesmo. coisa. né? Lucas, o que nós temos pra oferecer pra esse Amém. povo que acha que Deus tem telefone com canal, linha direta? Com Lucas, esses- seja profético com esses, agora, por com esses favor. profetiza na nossa Soltar a vida. profecia agora, O ó. que nós temos pra oferecer? Profetizando aqui o segundo módulo que vai começar no próximo mês, né? Eu tô vendo aqui um louco. segundo módulo na sua vida, começando em abril, né? Onde a gente vai ter aula ali com o Maurício, com o Adriano, Ô, benção. né? Com outras pessoas relevantes, assuntos interessantes. Porque, gente, não dá. Desculpa a nossa brincadeira Isso, aqui, a nossa falta de reverência às A vezes. gente ri pra não né? chorar, A né? gente ri pra não chorar. Ri pra não chorar. porque, Mas meu Deus do céu. Não dá pra gente encarar uma espiritualidade, uma vida cristã nessa vibe, né? Onde a gente não quer a vontade de Deus, a gente quer uma vontade nossa, uma vontade... Inclusive assim, se a profecia vier e não for do meu agrado, eu vou correr atrás de outro profeta para ver se ele tem Opa, uma palavra melhor, né, uma Maurício? clientela, né, seletiva. Você tá entendendo? Agora, você tocou num À la carte, assunto- né? Você tocou num assunto muito importante aqui também, dentre todos os outros. Mas é assim, o que move uma pessoa a querer saber essas coisas? E eu enxergo muito isso num teocentrismo humano. O ser humano Ok, quer ser o ok. vidente de si mesmo. Na verdade, ele quer saber. O profeta é só uma massa de manobra. O que interessa sou eu. O que vai acontecer é comigo.
Exato. Como eu vou estar? É como se o profeta fosse quase que o produto, né? Que a gente está consumindo, né? A gente consome profeta, né? Então, olha que autofagia louca, uma autofagia mútua, né? Existencial, porque o profeta tenta dominar sei lá, como é que eu vou chamar, o ouvinte do profeta, o profetente, não sei. Sei lá, o contratante. E o cara que está querendo a profecia, na verdade, ele é ensimesmado também. Sim. Porque é sobre ele, não é sobre Deus. Exatamente. E o cara é uma massa de manobra, um tentando manipular o outro. E a verdade não está nisso. E ambos fazendo de conta que ninguém engana ninguém, né? Exatamente. E tem muito engano, tem muita ilusão. É sórdido, né? Tem muita sórdido. manipulação emocional. Sórdido. Tem muito neurolinguística nisso Deus aí. do Tem uma céu. série de coisas. Neurolinguística do capeta. Né? Eu Pelo amor de gosto Deus. de um texto do Didaquê, O Ensino dos Apóstolos, Sim. que não é um texto canônico, mas é um texto lá do final ali do segundo século, O provavelmente. segundo ou primeiro século Do primeiro? de daqui? Ele é bem próximo. Anos do- 150, É, por ali. É próximo de Atos 2. É. Mas eu gosto assim porque o tratamento é muito objetivo, né? Se a gente aplicasse esse tratamento hoje, a gente acabaria com 90% dos falsos profetas. Olha só o que ele diz assim: todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. É um peso aqui, né? Ele não deve ficar mais que um dia, ou se necessário, mais outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Poxa. Ao Olha. partir, o apóstolo não deve levar nada a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Então já era. Gente, olha que bronca esse Meu de Deus. daqui, hein? Isso é Não profético. põe à prova, nem julgue um profeta que fala tudo sob inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas esse não será perdoado. Olha só. Nem todo aquele que fala inspirado é profeta, a não ser que viva como o Senhor. Opa. É desse modo que você reconhece o falso e o verdadeiro profeta. Todo profeta que, sob inspiração, manda preparar a mesa, não deve comer dela. Caso contrário, é um falso profeta. Meu Deus. Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. Todo profeta comprovado e verdadeiro que age pelo mistério terreno da igreja, mas que não ensina a fazer como ele faz, não deverá ser julgado por você. Ele será julgado por Deus. Vanderlei, não é canônico, Gente, mas não é bíblico. canônico, mas é verdade. É bíblico. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro, totalmente. Então, o que você coisa tem linda. hoje? Estou aqui, eu vou revelar teu futuro, eu vou falar sobre as coisas ocultas que Deus tem para você e faz o Pix. É isso aí. Ó, É o profeta meu do Deus. Pix. E não é Isso é 5 profético, hein? reais, né, cara? Não é 5 Então. reais. Não é. Entendeu? Então, É. gente, nós temos o dever de denunciar esse tipo de Nós coisa. temos o dever de ser proféticos. Denunciando Exatamente. esse tipo de Exato. Nós profecia. estamos sendo profeta aqui hoje. É. Denunciando a falsa profecia. profecia. Né? A falsa clarividência. Tem um ditado que diz assim: como você conhece melhor a nota falsa? Conhecendo mais a nota A verdadeira. verdadeira. Exatamente. O princípio é o mesmo. Você citou um ditado que eu tinha um amigo que trabalhou em banco e ele dizia que conhecia a nota falsa imediatamente no tato. Deixa eu te pegar ela. No tato, né? Porque ele estava acostumado a lidar com as verdadeiras. verdadeira. Né? É assim com a Às escritura. vezes ele pegava aquele maço de nota novinha, já pegou uma nota novinha Uhum. Já, né? que chega no banco, Há né? muito tempo atrás. E ele muito pega tempo. muito tempo. A gente não pega isso toda hora, Hoje né? é só no Pix, cara. Só no Pix. Mas ele pegava aquela nota novinha, então ele se acostumou com aquela textura, né? Então, Sim. quando chegou a nota falsa, opa, Percebe. na hora você know-how. notava, né? É verdade. Agora, se a gente não tem o parâmetro do verdadeiro, se a gente não anda com Jesus, se a gente não conhece a palavra, É, qualquer balela engabela a gente, É né? lógico que E eu sim. acredito que Lógico. um dos critérios para julgar a profecia é se aquele conteúdo está de acordo com o caráter de Cristo. Exato. Se ele aponta para Cristo. Sobretudo, É. né? Tem Porque- evangelho ali, né? Porque Ou não. é muito fácil dizer Sim. assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Quando é, É, o meu coração perverso que diz. Né? Exato. Então eu fico pasmo, porque eu conheço pessoas que buscam isso. E a busca de muitas pessoas para esse tipo de experiência é uma busca que mais se assemelha, na verdade, às religiões de matriz africana.
muitas vezes a busca por tipo de fenômeno, né, se encontra, né, nas religiões de matriz africana, essa pessoa ela coloca isso como evangélico. Mas é importante distinguir os dois fenômenos. Um é um, outro é outro. Exato. Então, agora, confundir os dois é um tipo de sincretismo que não pode ser levado a sério. Né? Pelo contrário, uma coisa é uma coisa, outra coisa. E a tua fala abre uma questão aqui, Adriano, que às vezes a profecia pode ser inspirada por o espírito enganoso, né, Maurício? Poxa vida, como não? Né? Como não? Tem bastante. Não é porque acertou, vamos dizer assim, não é porque acertou, exatamente. não é porque falou o que iria acontecer. E aconteceu, né? E aconteceu, que é de Deus, né? Eu me lembro de ter presenciado uma situação em que o indivíduo, de fato, ele acertava as coisas. Sim. Como é que você explica, por exemplo, alguém encontrar você aleatoriamente na rua e falar o teu CPF? Pois é, eu já vi isso. Você já viu esse tipo de coisa? Já vi. Né? Endereço. Casa, semelhança de casa, eu já vi. Exatamente. E nós estávamos numa situação assim, passando aí um lugar da cidade onde isso estava acontecendo, juntamente com um outro irmão, e o irmão disse assim, você quer ver uma coisa? E ele chegou perto da pessoa, orou, Olha. repreendeu o espírito de engano, e a pessoa passou a errar a partir daquele momento e não acertava mais. Olha só, Que cara. coisa, Ele disse, você tá vendo? A arte do Então, maligno, assim, né, tá falando, tá revelando, tá acertando, tá dando o número da casa. mas por espírito enganoso. Exatamente. Por espírito enganoso. Então, A operação do erro. A operação do erro. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito. Então, fica aqui nosso alerta, você que gosta de profecia, gosta de revelações, especialmente de internet, de profetas de internet, lives de revelação, né? Hoje tem muito isso, né? Tem. Eu fico admirado que a pessoa consegue fazer live por 4 horas seguidas de revelação. Tudo isso? E você vai entrando e vai dizer, Deus está me mostrando agora na tua vida que tem amarrar o teu nome na boca do sapo, aquele tipo de conversa que a gente já conhece, que é bem pagã, né? E vai revelando e pedindo pix, né? Revelando e pedindo pix. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa, né? É o tigrinho profético, né? Cara, isso que você tá falando é bíblico. Não, hoje tá demais isso aqui, hein, Lucas? Só tá saindo Só pérola. pode ser, meu Deus. Fica bom pro corte. Esse aqui. Tô imaginando os cortes. Eu quero ver os cortes. Hoje nós vamos ter que fazer muito corte aqui. Tigrinho profético. Não importa, não. Mas é verdade, é O verdade. cara tá apostando. Apostando. É uma roleta russa, né? Você falou um negócio que eu lembrei aqui de Paulo lá em Filipos, na segunda viagem missionária ali. Fantástico. E olha só, exemplo fantástico. Muito aconteceu bom. o quê? Lá em Atos 16, aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. E olha só, cara, a mulher tá falando uma verdade aqui. Sim, tá Exatamente. Né? Não, você vê que ela de fato... ela reconhece os caras. Né? Ela tinha o dom da clarividência porque ela dava lucro às pessoas, dava né? lucro. Aí o texto Tá bem continua. claro, Isso né? repetia por muitos dias. Então, ou seja, Paulo, ele passa e ele ouve essa mulher falando por dias até chegar uma hora que ele fica assim, esgotado. Ele fica indignado. E ele volta e diz ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. E o que aconteceu? Os lucros cessaram. Que é o que provoca depois a perseguição E ele foi preso. ao né? Paulo, né? Então. Mas olha, é uma mulher que adivinhava, e o que é muitas profecias hoje, se não uma adivinhação? Movida por espírito de Exato. adivinhação. Exato. Lembrando bem que isso, o né? endemoniado gadareno também reconheceu em Jesus a figura messiânica. Exato. Ou Né? seja, até os espíritos mesmo, É. né? Então quem dirá um Reconheceram. profeta que fala pela boca, né, dos espíritos, Dos espíritos enganadores. enganadores. zombeteiros. Envolve dinheiro, envolve lucro. É tigrinho ou não é? É tigrinho, Maurício, é tigrinho. Em outra modalidade. Deixa eu fechar com esse texto do 2 Pedro 1, verso 20 e 21. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. Muito Pronto. bom. Acabou. Pronto, tá aí. Definido. Porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Foi o Espírito Santo quem lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Pronto. Olha aí. que Aqui coisa está o linda, verdadeiro hein? profeta. O verdadeiro profeta. Eu não quero inventar, não quero descobrir, não quero revelar. Agora, se Deus me falar,
Ótimo. Amém. Tá falado. E né? dito isso, é bom deixar claro, né, que nós não somos contra De forma alguma. o ofício profético De que a forma Escritura alguma. nos aponta, né? De forma Claro. alguma. Nós somos contra os abusos. É um dom. Nós somos contra os abusos e o uso, por meio, né, do dom, entre aspas, que essas pessoas supõem ter, engana os outros, faz arrecadações milionárias. Nós somos contra Exatamente, isso. Exatamente. Mas o profeta que veio do Senhor é aquele que conduz a Cristo. Amém. E não a Ó, si mesmo. Ó, que coisa interessante, então, convergindo tudo que vocês estão falando. O verdadeiro profeta, ele tem uma profecia onde Deus é glorificado e não ele. Isso, Ele é cristológico, isso. não Ele você. some, né? Ele some, né? ele é cristológico, É. cristocêntrico, é isso aí. Ele Perma- é teocêntrico. Permanece a palavra e ele some, né? E você vê, o falso profeta Exatamente. é aquele que não some. Não, Ele ele cresce. está em evidência Cara, o tempo tá em todo. cresce evidência. e ele começa Tá em a falar: evidência. eu vou na sua igreja, eu vou fazer isso, eu vou Isso. profetizar, eu vou curar pessoas, eu vou Isso. papapá. Exato. Profecia do Kierkegaard. Já tá ali, né? É. Gente, siga a gente aí, que de vez em quando a gente entra nessas pira, hein? Isso mesmo, pessoal. E aí, vamos fazer um desafio aqui. Esse Opa. episódio com certeza merece muita visualização. Então, compartilhe, ó. Vamos chegar aqui nas 1000 visualizações com esse Isso. episódio. E ajude a gente, pessoal, porque, ó, isso aqui, sinceramente, é uma coisa, como o pastor Vanderlei falou, não encontra em qualquer lugar, né? Uma visão tão equilibrada, assim, sobre as coisas. Então, a gente é irreverente mesmo, assim, a gente faz piada com algumas coisas, mas é tudo tratado com muita seriedade, né? Então, valorizem esse trabalho incrível aqui que tem sido feito já há décadas, né? Mais de 70 anos. Então, ajude a gente a semear, né, essa palavra agora na internet. Até mais, pessoal! Abraço. Flow. Abraço.